Pessoal, boa noite. A gente está iniciando a nossa aula de bioestatística pelo curso de Ciências Biológicas aqui da Unesc. E a Universidade do Extremo Sul, ela declara que é expressamente proibida divulgar, publicar, postar, compartilhar na internet ou em quaisquer outras mídias e meios de comunicação os dados, informações, áudios, fotos e vídeos produzidos nessa aula virtual, quer seja antes, durante ou após ela, obedecendo às disposições legais previstas no artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal e da Lei nº 12.965/14, ressalvados os direitos contratuais dessa instituição no uso do material aqui produzido. Então, esse aqui é um material exclusivo para vocês, né? E na nossa aula de hoje, pessoal, que é a nossa aula 15, do dia 7 de julho de 2020, a gente vai aprender sobre teste de hipótese, correlação linear de Pearson, que vocês já estudaram algo na última aula, conforme a apostila que eu passei para vocês, a análise de regressão linear simples, e aí eu vou falar um pouco com vocês sobre as atividades avaliativas, tá? Sobre a atividade 4, 5 e 6, e não vai ter atividade avaliativa para vocês realizarem nessa aula, tá? Mas aí no final eu quero falar um pouco sobre as atividades. Também já vou passar para vocês, pessoal, na nossa próxima aula, que vai ser a aula 16, no dia 21 de julho, vai ser a nossa terceira aula adicional, tá? Onde vocês vão participar de um evento produzido pelo Centro Acadêmico do curso de Ciências Biológicas, né? Então vai estar conosco o doutor Ibirê Farina Machado, do Instituto Boitatá, né, que está na luta pela conservação da biodiversidade brasileira. Então, um evento produzido pelo Centro Acadêmico do curso, e aí eu vou colocar como uma aula adicional 3, e aí a gente vai assistir a esse evento do Centro Acadêmico, e aí lembrando que a presença de vocês, né, nessa aula adicional, ela vai computar lá como horas complementares para vocês, certo, pessoal? A gente vai fazer a chamada durante o evento, né? Eu vou fazer o controle da presença de vocês durante o evento, mas aí vocês já sabem, então, que a nossa aula do dia 16, da nossa aula 16, que é do dia 21, na próxima terça-feira, às 19 horas, vai ser esse evento produzido pelo Centro Acadêmico. Eu vou mandar para vocês depois por e-mail, né, o link para vocês acessarem esse evento, e aí vocês já se programem para isso, tá? Depois, pessoal, sobre as nossas próximas aulas, né? Até foi perguntado aí até que dia a gente vai com as aulas. Aqui, pessoal, eu estou trazendo para vocês as datas que a gente tem no nosso diário online, tá? Então, o que acontece? A nossa próxima aula, na aula de hoje, né? Vocês já viram o conteúdo que a gente vai trabalhar. Na próxima aula, a gente vai ter a nossa aula adicional 3, com o evento do Centro Acadêmico Chico Mendes. No dia 25, pessoal, que é um sábado, tem uma aula, né? Estou seguindo o nosso diário, tá? Ó, aqui de bioestatística da nossa turma. Tem uma aula aqui no dia 25, tá? Que é um sábado. E no sábado eu leciono com a Odonto, sábado de manhã, tá? Então, aí, o que eu estou propondo para a gente, tá? Nessa aula do sábado, e também por isso que eu não vou passar atividade avaliativa para vocês agora, tá? No sábado, eu vou passar para vocês um artigo com aplicação de correlação e regressão na área da biologia, tá? E aí vocês vão fazer o estudo e a leitura desse artigo. Aí eu vou criar algumas perguntas para vocês responderem também, relacionadas a esse artigo, para computar a presença de vocês, tá? Para essa aula de sábado aqui, que está lá prevista no nosso diário online, certo? Que está prevista para o dia 25. No dia 28, inclusive eu posso enviar o artigo antes para vocês também. Posso enviar aqui no dia 21 o artigo para vocês não precisarem esperar até sábado para fazer a leitura e o estudo desse artigo, tá? No dia 28,
Aí eu vou fazer a explicação desse artigo e a gente vai replicar, né, as análises realizadas nesse artigo sobre correlação e regressão linear aplicada na área da biologia, tá? E aí, depois que a gente fizer esse estudo e essa replicação dessas análises, por isso que é importante o Excel aqui, porque daí aqui a gente vai usar bastante o Excel para poder fazer a correlação e a regressão. Aí a gente vai realizar a atividade 7, tá? Aqui no dia 28, que é relacionada a esses dados aqui, por isso que é importante vocês fazerem a leitura desse artigo antes, tá? Inclusive a gente vai trabalhar com os dados desse artigo para a gente fazer a nossa atividade 7. No dia 4 de agosto a gente faz a correção da atividade 7, e aí, conforme também perguntaram sobre as notas, né? Vocês finalizando a atividade 7 até o dia 4 de agosto, eu vou ter mais uns dias aqui para corrigir a atividade 7, né? Corrigir lá, porque eu vou tentar fazer o mais objetiva possível, né? Mas às vezes tem algumas respostas que são abertas, né? Que vocês podem responder, que depois eu preciso conferir uma por uma, tá? Preciso fazer a correção de uma por uma e colocar uma nota para vocês. Mas aí a gente vai ter, então, aqui entre o dia 4 e dia 10 de agosto, já vamos ter a nota 3 de vocês, que aí fecha a média final de vocês, tá? No dia 11 de agosto, a gente faz a finalização do conteúdo sobre o teste T. E aí, dia 18, a gente realiza a prova de recuperação final, dia 18 de agosto, então, ou até mesmo antes, eu posso combinar aqui com quem precisar de recuperação final, tá, pessoal? Se a gente der conta do conteúdo sobre o teste T aqui, nesse dia também, a gente pode fazer a recuperação final no dia 11, tá? Mas não quero apressar aqui também, se alguém precisar de uma semana para estudar, uma semana a mais para estudar, aí a gente fecha o nosso calendário aqui de aulas, tá, pessoal? Então, acho que foi a Franciele que perguntou, né, até que dia que a gente vai com as aulas. Acho que foi, né? Não, foi a Tainá que perguntou até quando que vão as aulas, né? Então, as nossas aulas, para quem precisar de recuperação, até o dia 18 de agosto. Para quem não precisar, até o dia 11 de agosto, tá? Para quem não precisar de recuperação final. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? A gente vai trabalhar o que é um teste de hipótese, porque na correlação e na regressão, quando vocês estudaram a apostila, tem teste de hipótese lá na correlação e regressão. Então, na verdade, todos os testes estatísticos que a gente for utilizar, correlação, regressão, teste T, Qi quadrado, teste de Qi quadrado, análise de variância, que é a nova, todos os testes estatísticos, a gente vai estar testando uma hipótese. Então, o teste de hipótese, ele acaba fazendo parte de todos os testes estatísticos, né? Se eu faço uma correlação, eu vou testar uma hipótese. Se eu faço um modelo de regressão, eu vou testar uma hipótese. Se eu faço um teste Qi quadrado, eu vou estar testando uma hipótese, certo? Então, hoje a gente vai ver o que é esse teste de hipótese, e aí depois a gente vai para a correlação e para a regressão, que vai ter o teste de hipótese lá dentro também, tá? Então, aqui eu vou trazer algumas definições para vocês. Então, uma definição, né, de uma hipótese estatística é uma afirmação ou uma conjectura sobre o parâmetro, ou parâmetros, da distribuição de probabilidade de uma característica X, da população ou de uma variável aleatória. Então, lembra, parâmetros são todas as informações que tem quando eu consigo pesquisar toda a população. E uma hipótese estatística qual é a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória X que está presente na população, certo? E um teste de hipótese, então, né, uma definição de teste de hipótese, um teste de uma hipótese estatística é o procedimento ou regra de decisão que nos possibilita decidir por H0, que é chamada de hipótese nula,
ou H1, que é chamada de hipótese alternativa, com base na informação contida na amostra. Então, para a gente formular uma hipótese estatística ou um teste estatístico, né, um teste de hipótese dentro de um teste estatístico, a gente vai trabalhar com duas hipóteses, a hipótese nula, que a gente chama de H0, e a hipótese alternativa, tá? Que é a nossa H1. E como que a gente formula isso, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos para ver se fica claro para vocês como que a gente formula esses testes de hipótese, tá? O exemplo 1. Segundo um estudo divulgado pela BBC News, os homens adultos brasileiros acima de 18 anos possuem uma altura média de 1,73 metros, com desvio padrão de 0,12 metros. Você irá realizar um estudo amostral em Criciúma para verificar se a altura média dos homens adultos acima de 18 anos de Criciúma é igual ou significativamente diferente da altura dos homens brasileiros. Então, eu tenho um valor de referência aqui, que é a altura média dos homens adultos brasileiros acima de 18 anos, com a variabilidade dessa população, né? Então, aqui é o parâmetro populacional e aqui é a variabilidade desse parâmetro, dessa média. E eu quero fazer um estudo em Criciúma para verificar se aqui em Criciúma a altura média dos homens adultos é maior ou igual ou menor, né? Se ela é igual ou se ela é significativamente diferente da altura dos homens brasileiros adultos acima de 18 anos. Então aí a gente formula uma hipótese para esse teste, né? Que a gente vai chamar de teste de hipótese bilateral. Então o teste de hipótese bilateral, ele vai ficar assim. A hipótese nula, então o teste de hipótese ele é composto pela hipótese nula, que é H0, e a hipótese alternativa, que é H1. Por ele ser um teste bilateral, eu já vou explicar para vocês melhor o que é o teste bilateral. Por ele ser um teste bilateral, a hipótese nula é de que a média da população total dos homens adultos acima de 18 anos de Criciúma vai ser igual a 1,73 metros, que é a altura da população de todos os homens adultos brasileiros acima de 18 anos, a altura média, né? Então, a hipótese nula é de que a altura média da população de homens adultos acima de 18 anos de Criciúma é igual a 1,73. A hipótese alternativa é que essa média vai ser significativamente diferente de 1,73 metros, ok? Então, aqui a afirmação, né, ela pode estar em H0, né, que seria a altura média do homem adulto acima de 18 anos de Criciúma é igual à altura média do homem brasileiro adulto acima de 18 anos. Lembrando que o Mi é a altura média populacional, então aqui no teste de hipótese sempre vai o parâmetro populacional, então sempre vai a simbologia matemática aqui do parâmetro populacional, certo? A média Mi, ou desvio padrão sigma, ou P0, que é da proporção, certo? Então aqui vai sempre os parâmetros populacionais. Porque a ideia é, com essa amostra de Criciúma, eu vou estimar se a média populacional de Criciúma vai ser igual ou diferente de 1,73. Por que esse teste ele se chama bilateral, pessoal? Porque ele está relacionado com a distribuição normal, a normal padrão, que a gente estudou em algumas aulas anteriores, tá? Quando no teste de hipótese, a hipótese nula contém a igualdade e a hipótese alternativa contém a diferença, e aí para mim não é importante eu saber se a altura é maior que 1,73 ou menor que 1,73, eu só quero provar que ela é significativamente diferente de 1,73 ou de um valor de referência, a gente está usando o teste bilateral, tá? Esse Mi0 aqui é uma constante conhecida, no caso aqui é o 1,73, é uma constante conhecida, é a média da altura dos homens brasileiros adultos acima de 18 anos. Então, quando tem o Mi0 aqui, ó, pessoal, esse Mi0 é uma constante conhecida, tá?
No exemplo 1, essa constante vale 1,73. Então, o que acontece? Eu vou até mostrar esse gráfico aqui para vocês, para ficar mais claro, tá? Porque existem 3 tipos de teste de hipótese. O bilateral, o unilateral à direita ou o unilateral à esquerda, certo? Que vocês também vão encontrar nas literaturas de estatística como bicaudal, que ele está fazendo referência à cauda da distribuição normal, ou nesse caso as laterais da distribuição normal, ou ele ainda pode ser chamado, em várias referências, unicaudal. Aí unicaudal à direita, unicaudal à esquerda, que também é referência, né, da cauda da distribuição normal. Então, voltando para explicar o que é o teste bilateral ou bicaudal, né? Lembra que para todo teste estatístico, para todo levantamento amostral, a gente define o nível de significância e o intervalo de confiança. E esse nível de significância e intervalo de confiança vem da distribuição normal, ok? Então, quando eu faço um teste bilateral, eu tenho um valor médio de referência, que no exemplo anterior aqui é 1,73. Então, no exemplo 1, eu estou dizendo que a média da altura de todos os homens de Criciúma acima de 18 anos, a minha hipótese é de que ela é igual a 1,73, que é a média da população, da altura dos homens adultos brasileiros acima de 18 anos, de toda a população de homens adultos brasileiros acima de 18 anos. Então, na hipótese nula, eu estou dizendo que essa média que eu vou encontrar na população de Criciúma, dos homens adultos acima de 18 anos, é 1,73. Então, aqui, né, na média, vai estar 1,73. A hipótese alternativa é que essa média seja diferente de 1,73, certo? Só que se ela for diferente, se H1 for verdadeiro e H0 for falso, se H1 for verdadeiro, se ela for diferente, ela pode ser maior que 1,73 ou ela pode ser menor que 1,73. O que eu quero provar é que ela é significativamente igual ou significativamente diferente. Eu não estou afirmando que a altura do homem de Criciúma é maior ou menor, tá? Então eu uso bilateral, porque aí pode acontecer as duas coisas e eu aceito as duas coisas tranquilamente, tá? Essa área em vermelho que vocês estão vendo no gráfico é conhecida como a área de rejeição de H0, tá? Porque quando a gente faz esse teste, o nosso objetivo é rejeitar H0, porque na verdade o que a gente quer provar geralmente está aqui em H1, tá? A gente quer provar que as coisas são diferentes daquela população comparado com o valor de referência, por exemplo. Então, quando a gente faz o teste, essa área em vermelho é a área de rejeição de H0, que não está dando para vocês enxergar direito aqui, mas é o alfa sobre 2, tá? É o alfa dividido por 2, aqui e aqui. Né? Lembra o que é o alfa, né? O alfa é o nível de significância do estudo. E o IC é o intervalo de confiança. Eles vêm da distribuição normal. O mais comum é usar nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. Quando a gente olha para a distribuição normal e para o teste de hipótese, aqui em cinza está o 95% de confiança e aqui em vermelho está o 5% de significância, o alfa, dividido por 2. Né? Então aqui eu tenho 2,5%, aqui eu tenho 2,5%. Certo? E essa é a área de rejeição de H0. Por quê? Porque daí a gente tem uma estatística que se chama p-valor, que eu vou falar mais à frente para vocês o que é, mas a gente tem uma estatística que é o p-valor, que é um cálculo que a gente faz, para verificar se a gente rejeita ou não rejeita H0, certo? Esse p-valor, se o valor dele está aqui nessa área vermelha de rejeição de H0, eu rejeito H0. Se ele não estiver aqui dentro, se ele estiver na área cinza, aí eu não rejeito H0, ok? Ou seja, qual é a ideia do teste de hipótese? Eu tenho pouca probabilidade de que a altura média do homem de Criciúma seja diferente de 1,73, tá? Se isso acontece na minha amostra,
né? E ela acontece de maneira significativa, o p-valor é que vai indicar se essa diferença ela é significativa ou não. Se ela acontece e a chance é pequena de acontecer, então significa que a altura média de todos os homens de Criciúma vão ser sim diferente da população, da altura média da população dos homens do Brasil, tá? Então essa é a ideia do teste de hipótese. Quando o nosso p-valor ele fica numa dessas duas áreas de rejeição de H0, aí é porque existe uma diferença significativa entre o que eu pesquisei na minha amostra e vou estimar na minha população, comparado com o valor de referência. O teste bilateral, pessoal, é o teste que a gente vai usar desses três tipos de teste de hipótese. O teste bilateral é o que a gente vai usar na correlação e é o que a gente vai usar na regressão, tá? Porque na correlação eu estou interessado em provar se o meu R lá, que é o coeficiente de correlação amostral, se ele é igual a zero ou se ele é significativamente diferente de zero. E ele pode ser maior que zero ou menor que zero, né? Se vocês recordam lá da apostila, quando a gente tem correlação, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, né? Quem mede isso é o R, que é o coeficiente de correlação linear amostral. Esse R, o que importa é ele ser significativamente diferente de zero. Então, no bilateral, para a correlação, a gente testa H0, o R, o ρ, né, que é o coeficiente de correlação populacional. O ρ, ele é igual a zero, e a hipótese alternativa é que o ρ, que é o coeficiente de correlação, ele é significativamente diferente de zero. Que é isso que a gente quer provar. Se ele for significativamente diferente de zero, e ele pode ser positivo, né, ou pode ser negativo, se ele for significativamente diferente de zero, é porque existe uma correlação entre as duas variáveis. Se ele não for diferente de zero, não existe a correlação, tá? Então, o teste bilateral é o que a gente vai usar para correlação e para regressão. Para vocês entenderem e saberem que também existe o teste unilateral à esquerda, ou unilateral esquerdo, né? E unilateral à direita, ou unilateral direito, tá? Como que funcionam esses dois testes? Eu vou trazer para cá para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Quando que eu uso unilateral à direita? Quando eu quero provar que aquilo que eu estou pesquisando, né, é maior que um valor de referência. E para mim só importa provar que ele é maior, tá? Não importa só provar que ele é diferente, podendo ser maior ou menor. Aqui, para mim, para o nosso estudo, importa sim essa média, por exemplo, ser maior que um valor de referência. Então, aí ele é um teste unilateral à direita, porque eu trabalho com o nível de significância lá de 5%, todo à direita aqui da minha distribuição normal, porque eu quero provar que esse número é significativamente maior, tá? E o unilateral à esquerda é quando eu quero provar em H1 que o meu valor médio da população ele é significativamente menor que um valor de referência. Aí eu concentro a significância toda aqui no meu lado esquerdo da distribuição normal. Por isso que ele é unilateral à esquerda, tá? ou unicaudal à esquerda. Deixa eu trazer dois exemplos para vocês sobre esse unilateral à esquerda e o unilateral à direita. E aí eu volto nesse slide aqui também. Como que vocês iriam usar um teste unilateral à esquerda? Você afirma, então aqui a gente quer verificar se ele é igual ou é significativamente diferente, né? A gente quer verificar se a altura média do homem criciumense adulto acima de 18 anos é igual ou significativamente diferente. Eu não estou afirmando nada no meu enunciado, tá? Agora aqui não. Aqui você afirma que a altura média dos homens chilenos acima de 18 anos é menor que a altura média do homem brasileiro, de 1,73 metros. E você irá realizar um estudo amostral com homens chilenos acima de 18 anos para provar essa afirmação. Ou seja, eu estou afirmando que a altura média dos homens
chilenos é menor que 1,73 metros. Então, a minha afirmação aqui está em H1. Tá? E H0 a gente formula de que maneira? Bom, se a altura não for menor que 1,73, ela pode ser igual ou ela pode ser maior. Então, a hipótese nula é de que a altura média do homem chileno, acima de 18 anos, é maior ou igual a 1,73. E a hipótese alternativa, que é o que eu quero provar, é que a média do homem, a altura média do homem chileno acima de 18 anos é significativamente menor que 1,73. E aí, se eu for pensar aqui no meu teste de hipótese, ó, no unilateral à esquerda e olhar para a distribuição normal, aqui eu tenho 1,73 na média, e eu quero provar que a altura do homem chileno é menor que 1,73, tá? Pode ser 1,70, 1,69, aí a gente precisa medir se essa altura que vai estar aqui é significativamente diferente do 1,73. Então, não me importa aqui a parte positiva, né? Não importa se é maior, eu estou afirmando que é menor e eu quero provar se é menor, tá? No exemplo 3, a gente tem um teste unilateral à direita. Então, você afirma que a altura média dos homens holandeses acima de 18 anos é maior que a altura média dos homens brasileiros, que é 1,73 metros. Irá realizar um estudo amostral com homens holandeses acima de 18 anos para provar essa afirmação. Tá? Então, aí, o que eu quero provar é que a altura média da população, de toda a população dos homens holandeses, é maior que 1,73. E aí, na hipótese nula, é que essa altura média é menor ou igual a 1,73. Tá? Então, aqui são os exemplos de como que vocês podem usar esses testes unilaterais à direita ou unilateral à esquerda. É mais raro se usar eles, tá, pessoal? O mais comum, não é o ideal, desculpa, o mais comum é se usar o teste bilateral. Mas vai depender do objetivo da pesquisa de vocês, vocês podem usar o unilateral à direita ou unilateral à esquerda. Certo? O que precisa ter bem claro no objetivo? O que vocês querem provar? Ok? Quando vocês vão comparar dois grupos, por exemplo, né? Vocês querem provar que a medida de um grupo A é significativamente menor que a medida de um grupo B. Então, aí, se vocês querem provar, já que ela é menor e não só que ela é significativamente diferente, aí vocês usam o bilateral à esquerda. Ou se vocês querem provar que é maior, usa o bilateral à direita. Certo? Dúvida aqui, pessoal? Na formulação dos testes de hipótese? Não, Rafael? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, escrevam ou abra o microfone aí, pode falar a dúvida, tá? Importante, pessoal, observe que nos 3 exemplos, no bilateral, no unilateral à esquerda e no unilateral à direita, o sinal de igualdade, né, seja ele igual no bilateral, maior ou igual no unilateral à esquerda, ou menor ou igual, o sinal de igualdade está sempre na hipótese nula. E o sinal das diferenças estão na hipótese alternativa, tá? Então, o diferente, o menor e o maior. Certo? Isso vocês precisam usar sempre na formulação dos testes de hipótese, tá? Se ele for bilateral, hipótese nula é igual, hipótese alternativa é diferente. Se ele for unilateral à esquerda, lembra que a esquerda é a esquerda da distribuição normal, então é menor, então o menor está em H1, o maior ou igual, consequentemente, está em H0. E o unilateral à direita, vocês querem provar que algo é maior, aí lembra da distribuição normal, o sinal de maior está em H1, o sinal de menor ou igual está em H0. Certo? E ainda sobre o teste de hipótese, tá, pessoal? O que acontece?
E aí vocês vão começar a entender por que existe o nível de significância, tá? Então, qual é a decisão que eu preciso tomar quando eu estou fazendo um teste de hipótese? Eu preciso decidir se eu não rejeito H0 ou se eu rejeito H0, tá? Porque o H1 é uma consequência, né? Se eu não rejeito H0, significa que eu rejeitei H1. E se eu rejeito H0, significa que eu não rejeito H1 ou aceito H1 como verdadeiro, tá? Então, aqui é a tomada de decisão, tá? E eu tenho essas duas decisões a tomar. Ou eu rejeito H0 ou eu não rejeito H0, certo? Só que aí existem situações, né? Que é o comportamento real dessa variável em toda a população. Porque o que acontece? Num teste de hipótese, o H0, a situação real, né? Se eu pesquiso toda a população e faço um censo e conheço o verdadeiro valor do parâmetro, a situação real é de que H0 pode ser verdadeiro ou H0 pode ser falso, tá? E aí o que acontece? A gente tem as decisões corretas, a gente tem duas possibilidades de decisão correta, e a gente tem o erro tipo 1 e o erro tipo 2, tá? Então, o que é uma decisão correta, por exemplo? Eu não rejeito H0 e a situação real é que H0 é verdadeira, tá? Porque, de novo, pessoal, a gente vai utilizar uma amostra, vai estimar o verdadeiro valor do parâmetro através dessa amostra e vai tomar uma decisão, certo? Vou voltar aqui, por exemplo, da altura do homem de Criciúma, tá? Ó, o que acontece? Esse 1,73 é um parâmetro dos homens adultos brasileiros, acima de 18 anos. Tá? Essa altura é 1,73. Eu quero realizar um estudo amostral em Criciúma, então vamos imaginar que a gente foi lá, calculou um tamanho de amostra, com nível de significância de 5%, intervalo de confiança de 95%, um desvio padrão de 0,12%, a gente quer errar no máximo 0,05 metros, né, 5 centímetros para mais ou para menos. E aí a gente calculou o tamanho de amostra e deu 200 pessoas, né, 200 homens adultos acima de 18 anos. Eu vou precisar medir a altura deles, calcular a média e comparar com esse 1,73. Então, eu vou ter um X barra, né, eu vou ter uma média amostral com aquela amostra de 200 homens, que eu vou estar estimando a altura média de todos os homens, certo? E aí vou comparar, né? Então, o que acontece? Qual é a decisão lá, se a gente for voltar para aquela tabelinha que eu mostrei para vocês? Qual é a decisão, depois eu volto na tabela. Qual é a decisão que eu tenho, né? Ou eu rejeito H0, ou eu não rejeito H0. Essas são as duas decisões, certo? Só que o que acontece? Estou fazendo isso através da minha amostra de 200 homens, a altura média que eu tenho com a minha amostra de 200. E aí, o que é o fato lá, né? O que é o real, a realidade? É quando eu pesquisar todos os homens de Criciúma, pode acontecer que H0 seja verdadeiro e pode ser que H0 seja falso. Pode ser que a altura média de todos os homens de Criciúma seja realmente igual a 1,73, e aí H0 é verdadeiro na situação real, quando eu pesquisei toda a população, e pode ser que a altura média do homem adulto de Criciúma, acima de 18 anos, a altura média seja diferente de 1,73, tá? Que aí H0, na realidade, ele é falso, tá? Então, pessoal, essa situação aqui é o que é a realidade em toda a população. O H0 pode ser verdadeiro, a altura dos homens de Criciúma pode ser, de todos eles, né? Pode ser mesmo 1,73 em média, e pode ser que H0 seja falso, tá? Então, a decisão correta é eu não rejeitar H0, ou seja, através da minha amostra eu vou concluir que a altura média do homem de Criciúma é igual a 1,73, e se um dia eu conseguir pesquisar toda a população, essa altura é realmente 1,73. E a outra decisão correta, eu rejeito H0,
né? Ou seja, a altura do homem de Criciúma é diferente de 1,73, e o H0 era falso, ou seja, se eu pesquiso todos os homens, a altura média é realmente diferente de 1,73. Então, aqui está uma decisão correta também. Agora, qual é o erro do tipo 1, que é o erro mais grave? Eu rejeito H0 no meu estudo amostral, então eu digo que a altura do homem de Criciúma é diferente de 1,73, e a situação real é que se eu pesquiso todos os homens, a altura dos homens de Criciúma, em média, é 1,73. Aí eu rejeitei H0 e H0 era verdadeiro. Eu cometi o erro do tipo 1. Ele é mais grave do que o erro do tipo 2, que é eu não rejeito H0, eu digo que a altura é igual, só que H0 era falso, tá? Então esse erro do tipo 2 é eu não rejeitar H0 quando H0 é falso. Por que o erro do tipo 1 é mais grave do que o erro do tipo 2, tá? Deixa eu trazer outros exemplos para vocês. Tem dois exemplos aqui que eu gosto de trabalhar. O primeiro é por exemplo, o teste de gravidez da farmácia, né? Esses testes rápidos de gravidez que se compra na farmácia. Qual é a situação real? Que seria o nosso H0, né? O nosso H0 verdadeiro. A mulher estar grávida. E a situação de H0 falso é a mulher não estar grávida, ok? A decisão é o que o teste de farmácia indica, né? Então, por exemplo, ele indica não rejeitar. Então, a gente coloca ali H0, a mulher está grávida, H1, a mulher não está grávida. Se eu compro o teste de farmácia e ele não rejeita a hipótese nula, ele não rejeita H0, ou seja, o teste ele dá positivo, né? E a situação real, ela vai lá e faz todos os exames, né? Testou positivo, ela vai lá e faz todos os exames. E ela está mesmo grávida, né? Então, o teste tomou uma decisão correta, tá? Agora, se o teste dá negativo, o teste da farmácia, mas aí a mulher, né, fica na dúvida do teste e vai lá e faz os exames e dá positivo, ela está grávida, né? Aparece nos exames, aí o teste cometeu o erro do tipo 1, que é o quê? Rejeitou H0, o teste disse que ela não estava grávida, mas na verdade ela estava. Né? Esse erro é mais grave porque o teste de farmácia testou que a mulher não estava grávida, mas ela estava. E aí talvez ela não tomou os cuidados necessários, não foi lá fazer o preventivos, né, o pré-natal, e estando grávida. Então esse aqui é o erro que a gente busca evitar, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Esse é o erro mais grave estatístico, tá? O que seria o erro do tipo 2, né? O teste de gravidez dá positivo, né? Não rejeita H0, o teste de gravidez vai dar positivo, mas daí a mulher vai lá e faz os exames e a situação real é negativa, no caso é falsa, né? Ela não está grávida. Então aí o teste cometeu o erro do tipo 2, né? Não rejeitou H0, só que na situação real, o H0 era falso. Então, o teste deu positivo, mas ela foi lá e a situação real é que ela não estava grávida, ok? É o que acontece também, pessoal, nesses testes rápidos para o Covid-19. Não sei se vocês ouviram falar. Quem acompanhou algumas notícias, né? Quem já sabia dessa questão o que acontece no teste de gravidez, né? Esse erro do tipo 1, ele é muito minimizado. A probabilidade disso aqui acontecer é muito pequena, né? Eu acho que tem a Franciele aí e o Fernando, que são da biomedicina, talvez conheçam informação relacionada a isso também, né? Mas o que acontece? O erro tipo 1 nesses testes de gravidez da farmácia, ele é muito pequeno. A chance de o teste dar negativo e a mulher estar grávida e o teste de gravidez dar negativo, essa chance é muito pequena, tá? Que é o erro tipo 1. Tá? Então, o que acontece? Né? Eles fazem o teste para o teste tomar a decisão correta, que é, se ele testar positivo, o teste de gravidez deu positivo, a mulher vai lá, faz todos os exames e ela
confirma que ela está positiva, que ela está grávida, né? E se ele rejeita, se o teste dá negativo, né? A mulher vai lá na situação, ela pode até ficar na dúvida, né? Ah, mas será que eu não estou mesmo? Aí ela vai lá, faz todos os testes e a situação dela é que H0 é falsa, ela não está grávida. E aí o teste da farmácia deu negativo e ela realmente não estava grávida, tá? O teste rápido do Covid é a mesma ideia. Quem ouviu falar ou leu alguma coisa sobre os testes rápidos do Covid? Que ele não era 100% eficiente, ou 100% correto, né? Ele tinha essa chance aqui de erro do tipo 1 e erro do tipo 2 também. Alguém leu ou ouviu falar sobre isso? Sim ou não, pessoal? Responde aí no chat para eu saber se vocês estão me ouvindo, se estão me acompanhando. Tudo certo. Toca ficha. A Judite ouviu falar, a Júlia também. O Fernando está falando que o teste rápido do Covid ele não funciona. Para eu não ler o que tu colocou ali. Não entre nessa. O que acontece com o teste? Esse teste rápido. É a mesma situação, é a mesma ideia, tá, pessoal? Existe uma situação que vamos dizer que H0, né, a hipótese nula é de que a pessoa está positivo para a COVID. E a hipótese alternativa é que a pessoa não está positiva, certo? Qual é a situação real? A situação real tu só vai saber se tu for lá fazer o teste mesmo, né, com os exames, enfim. Mas a situação real é tu estar positivo, que seria o H0 verdadeiro, ou tu não testar positivo, né, tu não estar com o Covid, que aí o H0 é ser falso. Tá? Então, H0 é estar com Covid, H1 não está com Covid. E aí, vocês vão lá e fazem esse teste rápido, tá? Esse teste rápido, ele vai tomar uma decisão. Ele vai dizer se você está positivo para Covid ou se você não está. A decisão correta nesse teste é ele dizer que você está e você vai lá, faz todos os exames e você realmente está, certo? Ou ele diz que você não está, mesmo assim você está com algum sintoma e vai lá e faz o teste, os exames, né? O teste rápido é uma coisa, o teste definitivo e os exames é outra coisa, né? Você vai lá e faz o teste definitivo e os exames e realmente você não está, né? O H0 era falso, né? Então aí o teste tomou a decisão correta, tá? Agora, pode acontecer dois erros. O teste rápido do Covid diz que você não está. Você está negativado para a Covid-19. E você vai lá e faz todos os exames e faz o teste definitivo e você está com o Covid. Então, ele cometeu o erro do tipo 1, que é o mais grave. O teste indicou que você não estava com o vírus e, na verdade, você estava. Certo? Então, esse erro do tipo 1 é o que a gente precisa minimizar. Ele tem que ser a menor probabilidade possível de acontecer. O erro do tipo 2 o teste para Covid rápido deu positivo, aí você foi lá e fez todos os exames, só que nos exames deu negativo, você não estava. Aí ele cometeu o erro do tipo 2. Ele informou que você estava, só que a sua situação real é que você não estava. Esse erro 2 é menos grave, né? Porque ele falou que você estava, mas você não está, então tá tudo bem. Agora, o erro tipo 1 ele é mais grave, porque ele diz que você está negativo, você não faz os exames e você não se cuida, e você está com o vírus, tá? Então, aí esse erro do tipo 1 ele é o mais grave. O erro do tipo 1, pessoal, o que acontece? A probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1 é denominada nível de significância, que vocês já estudaram no cálculo de tamanho de amostra, né? Que é o nosso alfa. Então, quando a gente fala lá que o nosso estudo vai ter um alfa de 5%, significa que eu estou dizendo que a chance de eu cometer o erro tipo 1, ela é muito pequena. Ela é de 5%. Tá? A chance de eu rejeitar H0 nos meus testes de hipótese e H0 ser positivo, ser verdadeiro, essa chance é muito pequena, ela é de 5%. E eu tenho 95% de chance de tomar as decisões corretas. Tá? Por isso que quando a gente aumenta o nível diminui o nível de significância para 1%,
e aumenta o intervalo de confiança para 99%, o que significa? E no tamanho de amostra que a gente viu, né? Eu vou precisar de um tamanho de amostra maior. Se eu quero trabalhar só com 1% de nível de significância e com 99% de intervalo de confiança, né? O que significa isso? Vai ter um tamanho de amostra maior e significa que a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1 vai ser de 1% só. Então, quando eu mexo no nível de confiança, né, no intervalo de confiança, e aumento o tamanho da minha amostra, eu acabo minimizando a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1. Por isso que quando a gente aumenta o intervalo de confiança para 99 e usa o nível de significância de 1%, eu aumento o tamanho da minha amostra, tá? Porque daí eu tenho uma probabilidade menor de cometer o erro do tipo 1. Certo? Lembrando aqui também, né? Esses valores críticos mais comuns aqui, ó, é o que a gente já viu nos cálculos de tamanho de amostra, né? E isso aqui a gente define antes de começar o estudo, quando a gente está calculando o tamanho da amostra. Se eu estou trabalhando com 95% de confiança, eu trabalho com Z igual a 1,96, que ele vem lá da distribuição normal padrão, aquela distribuição que tem média 0 e desvio padrão igual a 1. E aí, esse aqui é o mais comum, né? 95% de confiança, trabalha com Z igual a 1,96. Então, eu tenho 95% de confiança de tomar as decisões corretas no teste de hipótese, e eu só tenho 5% de chance de cometer o erro do tipo 1. Tá? Aí lembra, ó, se eu quiser aumentar o tamanho da... se eu quiser ter mais confiança e diminuir a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1, se eu trabalho com 99% de confiança e 1% de significância, eu preciso aumentar o tamanho da minha amostra. Vou usar o Z 2,58 lá no cálculo de tamanho de amostra. Tá? E aí eu vou ter mais confiança e a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1, ela é minimizada para 1% só, tá? Por isso também, não sei se vocês lembram na aula de cálculo do tamanho de amostra, eu falei que não é muito comum e não é muito usual, né? Trabalhar com 90% de confiança, ou 85%, ou até mesmo 80%. Por quê? Porque se eu trabalho com 80% de confiança, significa que eu tenho um alfa de 20%. Ou seja, significa que eu tenho 20% de chance de cometer o erro do tipo 1. Ou seja, tenho 20% de chance de rejeitar H0, sendo que H0 é verdade. Então, não vale muito a pena trabalhar com nível de confiança de 80%, 85% ou 90%. Por mais que ele me dê um tamanho de amostra menor, tá? Vale a pena trabalhar com 95% ou até mesmo com 99% de confiança, e aí só 1% de chance de cometer o erro do tipo 1, quando a tua decisão do teu estudo é muito importante, e tu precisa de muita confiança e tu precisa de o mínimo de probabilidade possível de cometer o erro do tipo 1. Certo? Então, recordam que eu falei para vocês que era bem importante a gente aprender sobre a distribuição normal padrão, porque ela vai estar presente aqui no teste de hipótese, na correlação, na regressão, no teste T, em tudo que vocês fizerem para frente da estatística paramétrica e algumas coisas da não paramétrica também, está relacionado com a distribuição normal padrão. Tá? Sobre o p-valor, pessoal. Eu tinha comentado com vocês sobre o p-valor, né? Que eu comparo o p-valor e verifico se ele está aqui, ó, nessa região aqui de rejeição de H0. Então, o que acontece? Para todo teste estatístico, a gente vai calcular um p-valor. Então, eu fiz um teste estatístico, fiz um teste de hipótese, e a gente vai ter um cálculo de p-valor, que é utilizado para tomada de decisão no teste de hipótese, tá? Então, hoje eu não vou mostrar para vocês como que calcula o p-valor. O Excel, ele calcula isso para a gente, mas numa outra aula eu posso mostrar para vocês como que se calcula o p-valor, tá? Agora é para vocês entenderem os conceitos que é bem importante entender esse p-valor. O p-valor, ele é uma medida que ele pode variar de 0 a 1,
Ele é bem comum aparecer nos artigos científicos que usa análise estatística, né? Eles falam lá, o teste comprovou que a média não é significativamente diferente do valor de referência. Aí vai estar entre parênteses, p-valor igual a 0,52, por exemplo. Tá? Então, esse p-valor, ele é um valor que vai variar de 0 a 1 também. Então, ele não pode ser maior que 1, ele não pode ser menor que 0. E ele também não é apresentado em percentual, tá, pessoal? Tem alguns artigos que às vezes eu vejo, eles apresentam o p-valor em percentual, mas não faz muito sentido, tá? O p-valor, ele varia de 0 a 1, certo? Provavelmente eles usam em percentual porque a gente compara depois com o nível de significância, tá? Mas matematicamente ele é um valor entre 0 e 1 e não precisa ser multiplicado por 100%. Por 100%. Para a tomada de decisão do teste de hipótese, então, nós comparamos o p-valor com o nível de significância alfa. Como eu falei para vocês, o mais comum, o mais usual, é a gente trabalhar com 95% de confiança e o nível de significância de 5%, tá? Que é o 0,05. Então, quando a gente tem o resultado do teste, a gente olha para o p-valor. Se ele for maior ou igual a 0,05, eu não rejeito H0. Ou seja, eu não tenho evidência estatística suficiente na minha amostra para rejeitar H0 e provar, por exemplo... Deixa eu trabalhar com um exemplo com vocês, tá? Vamos voltar para o exemplo 1, que talvez fica mais fácil de calcular, de vocês entenderem. Vamos voltar para o exemplo 1, onde a gente está testando através de uma amostra, que a média, a altura média do homem de Criciúma adulto acima de 18 anos é igual ou significativamente diferente de 1,73. Se eu calculei a altura média do homem de Criciúma, vou imaginar que deu 1,72. Mas 72 será que é diferente de 73? Mas 72 é menor que 73, mas eu estou com uma amostra que existe uma variabilidade, existe um intervalo de confiança, se eu pesquisar todos os homens, essa altura pode ser um pouco diferente de 1,72, e aí eu olho para o p-valor. Se o p-valor deu maior ou igual a 0,05, significa que eu não tenho evidência estatística suficiente para afirmar que essa média de 1,72 é diferente de 1,73. Então, eu não rejeito H0. Se o p-valor dá maior ou igual o nível de significância, que nesse exemplo a gente está trabalhando com 5%, se o p-valor é maior que o nível de significância, eu não rejeito H0. Eu não tenho evidência estatística suficiente para rejeitar H0. Se o p-valor é menor que 0,05, ou seja, menor que o nosso nível de significância, aí eu tenho evidência suficiente na minha amostra para rejeitar H0 e afirmar que esse 1,72 ele é significativamente diferente de 1,73. Certo? Se eu olhar para o gráfico, seria isso aqui, pessoal. Ó. A altura média é igual a 1,73. Então, aqui eu tenho a altura média, 1,73. E eu fiz uma amostra com 200 homens aqui em Criciúma, calculei a altura média deles, deu 1,72. E o meu p-valor está aqui nessa área de rejeição. Ó. Então, 1,72 estaria por aqui, né? 1,72. E o p-valor deu menor que 0,05, então ele ficou nessa região aqui. Então, significa que a probabilidade se eu pesquisar toda a população de Criciúma e a altura ser 1,72, a probabilidade disso acontecer ao acaso é muito pequena, né? Então, o meu p-valor está indicando que esse 1,72 ele é significativamente diferente de 1,73. Se eu pesquisar toda a população, eu tenho uma probabilidade grande, né, de que eu tenho 95% de confiança de que esse valor da população vai ser bem próximo de 1,72, ou até mesmo 1,72, tá? Então, aí eu rejeito H0,
e digo que essa altura de 1,72 ela é significativamente diferente de 1,73, tá? Então, o p-valor ele vai funcionar dessa forma, tá, pessoal? Vocês sempre vão comparar o p-valor, vocês vão verificar, eu vou mostrar para vocês na próxima aula também, e vocês vão verificar nos artigos também, que esse p-valor ele sempre aparece ou nas tabelas ou escrito no texto, tá? E aí esse p-valor, se o estudo está trabalhando com 95% de confiança e nível de significância de 5%, a interpretação desse p-valor é isso, tá? Ele comparou com o nível de significância e se for maior ou igual a 0,05, que é o nível de significância mais usual, não se rejeita H0. Se o p-valor for menor que 0,05, aí eu rejeito H0. Certo? Dúvidas, pessoal? Eu falo muito alto nas aulas gravadas, pessoal. O Taibon não tem dúvida. Fala normal? Beleza. Eu levei um feedback de que eu falava muito alto. Eu lembro que nas aulas, na sala de aula, eu acabava falando alto mesmo, não sei porquê. Certo, pessoal? A gente vai ver as aplicações do teste de hipótese aqui, e se for surgindo dúvidas, eu vou explicando para vocês durante a correlação e a regressão. Então, o que é uma correlação linear? Eu trouxe para cá, para os slides, algumas definições que vocês viram na apostila, tá? Então, existem padrões de associações, né? Então, independente do tipo, se é uma correlação, né, se é correlacional ou se é experimental, essas relações que existem entre as variáveis, ela pode ser resumida através de uma equação, né? E essa equação matemática, ela vai indicar o padrão de associação entre duas variáveis. A definição de correlação linear, a gente quer medir a relação linear entre duas variáveis quantitativas, x e y. Então, bem importante aqui, pessoal, correlação linear, a gente só trabalha com variáveis quantitativas, pode ser discreta ou pode ser contínua, tá? Mas a gente não calcula correlação linear, por exemplo, para as variáveis qualitativas, né, ordinal ou nominal. A gente viu lá nas primeiras aulas os tipos de variáveis. A correlação linear, ela é uma análise estatística para duas variáveis quantitativas, x e y, que a gente vai chamar aqui. Por exemplo, podemos definir se o peso das pessoas em quilogramas, que a gente vai chamar de y, está relacionado linearmente com a altura da pessoa em metros, que a gente vai chamar de variável x. Então, a gente pode verificar se existe uma correlação linear. Quando a gente fala em correlação linear, a gente pensa numa linha reta, tá? Se existe correlação linear entre o peso das pessoas e a altura delas, tá? Então, graficamente, a representação gráfica, ela é um indicativo se duas variáveis quantitativas x e y, elas podem ter correlação linear ou não, tá? Então, observe esses 4 gráficos aqui, o gráfico A, o B, o C e o D. Cada gráfico desse, pessoal, tem aqui no eixo vertical a variável y, no eixo horizontal a variável x, certo? Tanto no A, no B, no C e no D. Esse ponto aqui é o ponto de origem, que vocês aprenderam lá na matemática, né? É o ponto 0, 0, então é onde a variável x vale 0, a variável y também vale 0. Aqui a gente está mostrando para duas variáveis, então, que assumem valores positivos, tá? Então, o x começa a aumentar conforme vai se afastando do zero, conforme vai vindo para a direita, e o y aumenta conforme vai se afastando de zero,
então vai indo para cima, tá? O Fernando precisa sair, valeu, até a próxima, acho que ele já saiu, inclusive, né? Depois ele pega a gravação. Então, aqui a gente tem 4 gráficos mostrando os tipos de correlações possíveis, né? O que é importante, pessoal? XY é um par de informação de cada indivíduo, né? Então, por exemplo, se o X representa a altura em metros, o Y representa o quilograma. Cada ponto desse aqui é, por exemplo, a altura e o peso da pessoa, tá? Então, se a altura em metros é a variável X, a gente teria aqui uma pessoa muito alta que apresenta um peso muito baixo, tá? Então, por exemplo, essa pessoa aqui teria uma altura muito alta e um peso muito baixo. Cada ponto que está aqui, que vocês estão observando no gráfico, é um par de informação x e y, 2 variáveis, né, de uma mesma pessoa, tá? Então, o que acontece? Quando, vamos imaginar, aqui a gente está trabalhando com um N de 30, né? A gente tem 30 pontos aqui. Quando os pontos têm esse comportamento do gráfico A, que todos eles estão bem alinhados aqui, ó, que eu traço uma reta, então por isso que é correlação linear, né? Porque eu traço uma reta e a reta passa exatamente por cima de todos os pontos, significa que eu tenho uma correlação linear perfeita aqui, tá? Então, isso aqui significa que eu tenho uma correlação linear perfeita, quando eu traço uma reta e essa reta passa por cima de todos os pontos, ó, sem sobrar pontos acima ou abaixo dessa reta. E ela está inclinada, ó, ela está inclinada, quando eu olho para a origem, ela está inclinada para baixo, né? Se eu pegar o ponto mais próximo da origem aqui, ela está inclinada para baixo. Ela é uma reta decrescente, certo? Que significa o quê? Conforme os valores de x crescem, os valores de y estão decrescendo. Então, por isso que é uma correlação perfeita negativa, tá? Uma correlação linear perfeita negativa. Esse é o nome que se dá aqui para a correlação do gráfico A. Ó, tá aqui, ó. Gráfico A, correlação linear negativa perfeita. Se a gente for calcular o R, que é o coeficiente de correlação amostral, esse R ele vai dar exatamente igual a 1, a menos 1, tá? Porque o menos 1 é uma correlação linear negativa, sinal negativo, né? Agora, o gráfico B, ele apresenta, ó, os pontos, se eu traço uma reta, essa reta não consegue passar exatamente em cima de todos os pontos, tá? Mas eu traço uma reta o mais próximo possível de todos os pontos, onde a distância entre cada ponto da reta seja a menor possível, e os pontos, eles estão muito próximos dessa reta, não tem um ponto perdido aqui ou outro aqui, tá? Então, quando acontece isso, significa que eu tenho uma correlação linear forte, tá? E por que ela é positiva, forte? Porque a nossa reta, ela é crescente. E se ela é crescente, significa que, conforme os valores de x crescem, os valores de y também crescem, ó. Aqui eu tenho um x pequeno, né, uma pessoa que tem uma altura, por exemplo, pequena, e aí tem um peso pequeno também. Aí, conforme vai aumentando a altura das pessoas, vai aumentando o seu peso, tá? Trazendo uma referência para o exemplo anterior, né? Então, aqui, conforme os valores de x vão aumentando, ó, aqui eu tenho um x alto e acaba refletindo num y alto também. Então, conforme os valores de x aumentam, os valores de y aumentam também. Aí eu tenho uma correlação linear positiva forte, tá? O nosso R, que é o coeficiente de correlação amostral, ele vai ser próximo de 1. Por que ele não vai ser exatamente igual a 1? Porque todos esses pontos não estão em cima da reta, como no exemplo do gráfico A. Se tivesse todos os pontos exatamente em cima da reta, aí o nosso R seria igual a 1
e eu teria uma correlação linear positiva perfeita, ok? Correlação linear positiva perfeita e correlação linear negativa perfeita são muito raras de acontecerem, tá, pessoal? Essas correlações positivas ou negativas perfeitas são muito raras de acontecer, certo? No gráfico C, a gente já observa que tentamos traçar uma linha reta, o mais próximo possível de todos os pontos, e essa linha reta ela não foi nem crescente nem decrescente, ela ficou na horizontal, tá? Significando que não existe correlação significativa entre a variável x e a variável y, né? Porque, ó, eu tenho pessoas aqui que têm valores de x bem pequenos e valores de y pequenos também. E eu tenho pessoas que têm valores de x pequenos e valores de y grande, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho pessoas com valor de x grande e valor de y pequeno. E aqui eu tenho pessoas com valor de x grande e valor de y grande. Então, eu não consigo afirmar que conforme o valor de x cresce, o valor de y cresce, ou conforme o valor de x cresce, o valor de y diminui, igual eu consigo no A e no B, tá? Então, aqui não existe correlação. Se a gente calcula o nosso coeficiente de correlação ao mostrar o R, ele vai dar próximo de zero, tá? Ou igual a zero. E no gráfico D, vocês têm uma correlação, existe uma correlação, ó. Se eu tentar, só que daí não é uma reta, né? Não é uma reta, é uma curva, ó. Se eu traçar uma curva, entre todos os pontos, não forma uma reta, forma uma curva. Essa curva ela é uma curva de uma equação quadrática, né? Então, aqui é uma correlação, existe uma correlação, só que ela é quadrática, ela não é linear, não é uma linha reta, tá? Então, a D também não é uma correlação linear. É outro tipo de correlação, só que a gente está interessado em trabalhar com as correlações lineares, tá, pessoal? E aí, vamos lá. Existem... então, é importante, né? Para a gente poder visualizar... então, o primeiro passo, né? Se a gente for pensar no teste de hipótese. O teste de hipótese é o nosso coeficiente de correlação, ele é igual a zero, a hipótese nula. A hipótese alternativa é que o nosso coeficiente de correlação ele é diferente de zero. E é isso que eu preciso provar para que a variável x tenha correlação com a variável y. Se a variável x tem correlação com a variável y, o nosso coeficiente de correlação ele precisa ser significativamente diferente de zero. Então, na nossa hipótese nula, vai que o ρ, né, que é o coeficiente de correlação populacional, ele é igual a zero, e na nossa hipótese alternativa é que o ρ é significativamente diferente de zero. Tá? Então, para isso, a gente tem o coeficiente de correlação amostral de Pearson, que ele é representado pela letra R, e se ele for igual a zero, ou muito próximo de zero, se ele for igual a zero, né, se eu não consigo rejeitar H0 lá no meu teste de hipótese, se ele for igual a zero, não existe correlação entre a variável x e a variável y. Se ele for igual a 1, eu tenho correlação positiva e correlação perfeita, se ele for exatamente igual a 1 entre as variáveis. Se o R for menos 1, ele tem uma correlação negativa perfeita entre as variáveis, que vocês podem verificar nos gráficos aqui, tá? Então, esse R, assim como o ρ, que é o coeficiente de o coeficiente de correlação populacional, o R, o coeficiente de correlação, ele vai variar de menos 1 até 1, tá? Se o R for negativo, é uma correlação negativa. Se o R for positivo, a correlação é positiva. E esse R, ele serve para nos mostrar o quão forte ou não é essa correlação. Então, qual é a força dessa, ou qual é a grandeza dessa correlação, tá? Para R exatamente igual a 1, que é raro de acontecer, eu tenho a correlação perfeita, correlação positiva perfeita. Se o R é menor que 1 e maior que 0,
e o gráfico, né, todos os pontos estão bem próximos da reta, tem uma correlação forte. A maioria dos autores trabalha com uma correlação entre 0,75 e bem próxima de 1, para correlação forte, tá? E tem uma correlação fraca, é quando a correlação ela é próxima de 0, mas ela é significativamente diferente de 0. Eu fui lá e testei no teste de hipótese, né? E o R deu, por exemplo, 0,10 ou 0,09, e ela é muito próxima de 0, só que ela é significativamente diferente de 0. Então, existe uma correlação, mas ela é uma correlação muito fraca. E, às vezes, ela acaba não sendo útil, né, lá para o meu modelo de regressão, tá? E é o mesmo raciocínio para correlação negativa, né? Se o R for exatamente igual a menos 1, que é bem raro de acontecer, eu tenho uma correlação perfeita. Para um R maior que menos 1 e menor que 0, eu tenho uma correlação forte que os autores também falam que é um R a maioria dos autores, entre menos 1 e menos 0,75, tá? Lembrando que 0,75 é maior que... menos 0,75 é maior que menos 1, tá, pessoal? E quando o R ele é próximo de 0, negativo, mas bem próximo de 0, eu posso ter uma correlação fraca se esse R for significativamente diferente de 0. Ok? Então, a medida matemática, né, que identifica esse tamanho dessa correlação é o coeficiente de correlação amostral, que ele é indicado pela letra R. E a gente tem o coeficiente de correlação populacional, que lembra lá da média, desvio padrão, as letras gregas, né, representam os parâmetros populacionais. Então, o coeficiente de correlação populacional, ele é representado pela letra grega Rho, tá? Que é esse pezinho um pouco diferente aqui, né? Então, a letra grega Rho, ele é o coeficiente de correlação populacional. Esse coeficiente de correlação ele pode variar de menos 1 a 1, como eu já falei para vocês, né? E também já falei que se o coeficiente for exatamente igual a 1, uma correlação linear perfeita positiva, se for menos 1, correlação linear negativa perfeita, tá? E como que a gente monta os testes de hipótese para correlação linear, então? Tá? Então, lembra, né? Sempre que a gente vai trabalhar com uma amostra, a gente vai estimar o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Ou seja, com a amostra, a gente vai calcular o R, que é o coeficiente de correlação amostral. E para a gente afirmar que esse R vai acontecer em toda a população, ou seja, que o Rho, o coeficiente populacional, vai ser igual a esse R, né? Eu preciso fazer um teste de hipótese. Então, para eu, através do meu coeficiente de correlação amostral R, ter evidência estatística suficiente para afirmar que na população inteira também vai existir correlação significativa, esse R precisa ser significativamente diferente de 0, tá? Então, o nosso teste de hipótese vai ser baseado nisso, tá? O nosso teste de hipótese, então, vai ser H0 para a correlação linear. O nosso Rho, ele é igual a 0. E a hipótese alternativa é que o nosso Rho é significativamente diferente de 0. E aí ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Tanto faz. O importante para nós é que ele seja diferente de 0. Porque aí eu comprovo que existe uma correlação. Se ele for diferente de 0, pode acontecer duas coisas. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Se ele for positivo, né, menor ou igual a 1, é uma correlação linear positiva. Se ele for negativo, né, maior ou igual a menos 1, ele é uma correlação linear negativa, tá? Então, a gente usa o teste bilateral, o teste de hipótese bilateral, porque o que a gente quer provar é que o Rho ele é significativamente diferente de 0. Tá? E como que a gente decide o teste de hipótese? Eu expliquei para vocês, né? Analisando o p-valor,
com o nível de significância do estudo. Então, a gente vai lá, trabalha com nível de significância de 5%, calcula o coeficiente de correlação linear amostral. Se ele for I, a gente tem o teste do p-valor. Né? Se o p-valor for menor que 0,05, significa que aquele R ele é significativamente diferente de zero. Se for, se o p-valor for maior que 0,05, a gente não tem evidência suficiente para dizer que o R é significativamente diferente de zero. Se o p-valor for menor que 0,05, a gente tem evidência suficiente para dizer que ele é diferente de zero. Certo? Dúvidas aqui sobre a correlação, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver, lá, na aula do dia 28, a gente vai ver como que se calcula, né, matematicamente esse R e esse p-valor, tá, pessoal? Para quem estudou a apostila sobre correlação linear e regressão, vocês já viram os cálculos lá. São cálculos bem grandes, né? Não são cálculos tão simples de se fazer. A boa notícia é que o Excel calcula isso para a gente, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês de onde que vem esses cálculos, tá? E para a gente finalizar, a parte de análise de regressão linear, certo? Então, o que, que acontece? Se existe correlação significativa entre uma variável x e y, sendo essa correlação positiva ou negativa, tanto faz, o importante é que exista correlação linear, ou seja, o importante é que a gente consiga rejeitar H0 e aceitar H1, né? O importante é que exista correlação positiva ou negativa. Se existe essa correlação entre x e y, tá? Para que serve o modelo de regressão linear? A gente pode, através de uma função matemática, de uma equação matemática, prever os valores de y com base nos valores de x. Ou seja, prever os valores de uma variável com base numa outra variável que tem forte correlação com ela. Tá? Para isso, a gente precisa identificar quem é a variável y, que a gente chama de variável dependente ou explicada, e quem é a variável x, que é uma variável independente. Tá? Aqui são algumas denominações que vocês vão encontrar na literatura. Variável x controlada, explicativa ou independente. O mais comum é a gente considerar que a variável x é a variável independente, ou seja, a variação dela não depende de y. E a gente encontrar a variável dependente, né, que é a nossa variável y, onde os valores da variável y podem depender dos valores da variável x, tá? Se y e x têm forte correlação, vai significar, né, positiva ou negativa, mas existe correlação, vai significar que a variação dos valores de y pode ser explicada pela variação dos valores de x. E o modelo de regressão linear, então, ele vai definir o quanto da variação de y pode ser explicada pela variação de x. E aí, por isso que ele é muito importante, porque aí eu consigo escrever uma equação matemática que consegue prever os possíveis valores de y. Ok? Pessoal, só um minuto que eu vou precisar sair aqui, tá? Um minuto eu já volto.
Voltei, pessoal. Perdão pelo imprevisto aqui. Então, como eu estava explicando para vocês, pessoal, se a variável x e a variável y, então, elas têm forte correlação, eu posso testar o modelo de regressão linear, tá? Aonde, se x e y tem forte correlação, significa que y vai poder explicar a variação de x e eu consigo escrever um modelo matemático para, através sabendo os valores de x, eu conseguir prever os valores de y, tá? Então, a regressão linear ela é muito usada para modelos de previsão. Só que, para isso, eu preciso ter um banco de dados, uma série histórica dessa variável x e dessa variável y, tá? Então, a equação matemática, né, para poder representar esse relacionamento linear, ela é escrita da seguinte forma. Então, se x e y tem forte correlação, positiva ou negativa, eu vou pegar o banco de dados, uma série histórica dessas variáveis, né, ou até mesmo os valores que eu tenho da minha amostra, e eu vou escrever uma equação matemática da seguinte maneira. Y vai ser igual a um alfa mais beta, que multiplica o x, mais o u, tá? Onde alfa, beta e u vão se tornar valores constantes, né? Vão se tornar valores matemáticos, conforme o banco de dados, as informações que a gente tem. Então, alfa, beta e u, eles assumem valores matemáticos, tá? Tem algumas literaturas que trabalham com beta 0, beta 1, para não confundir esse alfa com o nível de significância, tá? Esse alfa aqui, no modelo de regressão, não é o nível de significância. Por isso que tem várias literaturas que usam beta 0, beta 1 e o U, tá? O U, ele é um termo de erro, né, que representa as outras influências da variável y exercidas por x, as outras influências que existem na variável y, tirando a variável x, tá? Qual é a ideia de vocês estudarem o artigo, tá? Um artigo, ele aplicou essa correlação e o modelo de regressão e trabalha com esses valores. E aí saem tabelas, né, onde existe uma interpretação. Cada resultado dessa tabela consegue nos indicar algo. O mais importante é eu saber o quanto da variação de y pode ser explicada pela variação de x. E isso a gente encontra no R quadrado, mas aí isso é um assunto que eu quero explicar melhor para vocês na aula que vem. Tá, pessoal? Dúvidas aqui com relação à regressão linear e com relação à correlação? Não, Juliana? Tudo certo? E os demais, pessoal? Cadê vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo mesmo? Ah, bom, quero ver que eu ainda não corrigi esse exercício de vocês sobre correlação e regressão, tá? Pessoal, para a gente finalizar a gravação aqui, depois eu converso mais um pouco com vocês, tá? Na próxima aula do dia 28, a gente vai ver como que se calcula tudo isso, tá? Hoje eu quis fazer uma aula mais explicando a teoria, principalmente do que vocês leram na apostila e estudaram na apostila, tá?
Uma coisa bem importante, e que para ficar gravado, principalmente para o pessoal que não está na aula hoje assistir, né? É sobre as atividades 4, 5 e 6, tá, pessoal? O que aconteceu? Eu reabri as atividades 4, 5 e 6 com prazo até o dia 28 de junho, tá? Então, 2 semanas, 14 dias, para quem ainda não realizou a atividade 4, ou a atividade 5, ou a atividade 6. O ideal é que vocês assistam a aula referente à atividade avaliativa pendente e realizar a atividade, tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Por isso que eu não vou dar a atividade para vocês na aula de hoje, tá? Vocês vão ter o horário assim que eu acabar a gravação e conversar por último com vocês. Vocês vão ter um horário já na aula de hoje para fazer isso. Mas é importante vocês, quem ainda não fez a atividade 4, ou a atividade 5, ou a atividade 6, vocês vão olhar lá qual a atividade que vocês ainda não fizeram e vocês vão assistir a aula referente àquela atividade e vão fazer a atividade, tá, pessoal? Para eu conseguir fechar a nota 3 de vocês, que vai ser composta pelas atividades 4, 5, 6, que eu estou dando mais 14 dias para vocês fazerem, e pela atividade 7, que a gente vai fazer lá no dia 28. Então, eu dei o prazo até o dia 28 para vocês regularizarem isso. São poucos, tá, pessoal? A maioria de vocês fizeram, e aí a maioria que fizeram estão mais tranquilos, podem focar em outras disciplinas, em outros estudos, tá? Mas quem ainda está devendo alguma, e aí isso vocês vão precisar verificar, vocês vão fazer a atividade 4, 5 ou 6, tá, pessoal? Como é que vocês vão ver isso? Vocês vão lá, né, na nosso ambiente virtual, olhem lá, pessoal, ó, tá tudo, eu botei todas as pastas lá, cada aula, né, cada dia, cada aula é uma atividade e uma pasta. Então, por exemplo, atividade 4, se alguém ainda não fez a atividade 4, tá aqui, ó, atividade avaliativa 4, que era para ter feito até o dia 16. Né, mas qual é a aula? Tá aqui a aula, tá aqui a videoaula, tá aqui o PDF, tá aqui o Excel. Então, quem não fez a atividade 4 ainda, vai lá na aula do dia 11, na aula 11 do dia 9 de junho, assiste a aula e baixa os arquivos que precisa e vai lá e realiza a atividade 4, tá? A atividade 5, a mesma coisa, né? Tá aqui na aula 12 do dia 16. Assiste a aula, estuda os materiais e resolve a atividade 6, a atividade 5. A aula do dia 23 não teve atividade avaliativa, ó, então não precisa. A aula do dia 14, a mesma coisa, né? É a apostila, então não tem vídeo para assistir, é só estudar a apostila e abre a atividade e realiza a atividade, tá? Então eu abri todas as atividades, pessoal, até o dia 28, para vocês finalizarem isso e eu poder fechar a nota 3 de vocês, certo? Para a aula de hoje, pessoal, eu vou colocar o link aqui, quando ele voltar, e eu quero que vocês... Eu disse que eu ia fazer a chamada durante a aula, mas eu quero que vocês... vocês não vão... Eu não vou fazer a chamada agora durante a aula. Vocês vão vir aqui, ó, nesse questionário aqui, que está fora das atividades, tá, pessoal? Lembrando, aqui é só para atividades. Aqui é só para atividades. Tem algumas que não estão visíveis para vocês, porque eu estou organizando. Vocês vão vir aqui, ó, fora das atividades, abaixo da pasta da aula de hoje, presença da aula 15, tá? E aqui vocês vão responder essas 3 perguntas que tem aqui, certo? Tem 3 perguntas aqui, tá, pessoal? Principalmente essa aqui, na verdade vocês vão responder todas, tá? Mas principalmente essa aqui, ó, do dia 28, sobre o uso do Excel. Então, deixa registrado aqui, tá, pessoal? Então, vocês vão vir aqui,
Daí, isso vocês já podem fazer agora, já tá aberto aqui, né? Deixa eu só verificar se já está aberto. Já está aberto, tá? Sim, já é mais de 9 horas, já está aberto. Vocês vão vir aqui e vão responder essas 3 perguntas, né? E quem assistiu a aula gravada também vem aqui e responde essas 3 perguntas, tá? Que aí aqui vai contabilizar a presença de vocês na aula de hoje. Vocês que estão assistindo a aula agora vão vir aqui e vão preencher. E quem assistiu a aula em casa, a gravação, né, vai vir aqui e preenche aqui essas 3 perguntas, que são bem importantes, principalmente a do dia 28, sobre o uso ou não do Excel. E aí vai contabilizar a presença de vocês. Certo, pessoal? Eu vou encerrando a gravação, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o